Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Por que é tão difícil falar sobre dinheiro? Antes da gente começar o episódio propriamente dito, a gente quer falar para vocês da nossa parceira, da Sabiá Marcas, que está com a gente aí há mais de um ano no processo de registro da nossa marca. Agora eu estou com mania de falar que a gente, né, é dona e proprietária, ninguém mais pode usar esse nome, né, nosso, nos pertence, todo o valor simbólico que isso carrega também, né? Isso é uma coisa que esses dias eu estava vendo a Sabiá, as meninas, o pessoal da Sabiá Marcas que trabalha lá, postando no Instagram, que eu achei bem interessante, né? Que a gente às vezes não se dá conta, mas a gente criar um nome interessante, né? Que chama atenção, e não registrar é um risco muito grande, porque pode ser que você está anos com o nome, como nós estamos, e amanhã alguém surge com o mesmo nome, vai lá e registra antes da gente. Né? Sim. Então é muito sério e muito importante. É uma proteção, né? De uma criação que é nossa. E aí a gente tem essa parceria com eles. Quem também tiver interesse de ter essa proteção e ter um registro e se sentir dono e proprietário daquilo que criou, pode entrar em contato. A gente sempre deixa o contato, né? Tanto do e-mail quanto do site. E tem um cupom de desconto, que é o áudio longo Sabiá 10. Então vocês têm 10% de desconto se contar que vieram daqui. Isso está começando a acontecer e para a gente é muito legal. Sim, sim. Outro ganho da fato de ter um registro, né? Para além do óbvio, né? Assim, eu falo da parceria com elas e tudo mais, acho que vai tomando um pouco de forma enquanto trabalho também. E acho que isso tem tudo a ver com o nosso episódio, estou dando spoiler. Sim. Bora para o nosso episódio? Parece irônico. Nossa sobrevivência hoje depende de dinheiro, mas falar sobre isso costuma ser embaraçoso. Vivemos em uma sociedade que se fundamenta nas trocas financeiras, mas é invasivo e intimidador falar sobre quanto se ganha e se gasta. Talvez porque dinheiro, essa coisa de concreta, não tem nada, haja Pix e trocas digitais para comprovar isso, consegue abarcar em si muito simbolismo. Associamos dinheiro a riquezas materiais e de experiências, mas também a sujeira. Tanto que, para além da questão prática de não precisarmos ir ao banco, as transações virtuais nos protegem de pegar o dinheiro com as próprias mãos. Normalmente, nos ressentimos de pagar, mas ficamos constrangidos ao receber. Dinheiro é poder, mas também é visto como símbolo de crueldade. A partir dele, definimos o preço do nosso trabalho. E nosso valor humano, muitas vezes, parece vir atrelado ao nosso valor de mercado. É claro, o trabalho de psicanálise não sairia ileso a isso. Para ter sapatos, ela vendeu sua alma, mas o bom Deus riria se, perto dessa infame, eu bancasse o tartufo e fingisse altivez, que vendo meu pensamento e quero ser autor. Charles Baudelaire quer vender seu pensamento em poema. Nós vendemos os nossos em sessão. Como disse Dunker, dinheiro é algo simbólico, separador, forma de dizer e de cortar, de estabelecer limites. Somos atravessados por questões sociais, raciais e neoliberais que fazem parte da estrutura da sociedade em que vivemos. Como incorporar isso à nossa clínica sem transformar a clínica em caridade ou vitrine luxuosa? Como sabemos quanto vale nosso trabalho? Que relação pode existir entre os tabus do dinheiro, poder e sexualidade? Como lidar com o dinheiro enquanto ferramenta na clínica, com seu caráter simbólico e todos os trâmites práticos, como reajustes, recibos, faltas, férias? Quanto se investe em uma formação? Existe psicanálise gratuita? É nesse oceano de perguntas que nossa conversa hoje vai navegar. Vem com a gente? Para nos ajudar a pensar essas questões tão complexas e que atravessa todos nós, pesquisa ou não, temos hoje com a gente uma pessoa querida que topou enfrentar esse oceano, muitas vezes revolto com a gente. Patrícia, no tempo de um áudio, conta pra gente. Quem é você? Bom dia, Roberta. Bom dia, Carol. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui hoje com vocês. Muito especial, sou uma ouvinte, acompanho o trabalho de vocês. Então, para mim, é uma experiência muito importante. Bom, eu costumo brincar com os meus alunos que eu sou uma psicóloga mineira que foi adotada por São Paulo,
que tem alma de poeta e é uma aspirante a escritora. Que descrição linda! Lindo! Né? Acho que isso conta um pouco de mim, da minha história, né? Eu nasci em São Sebastião do Paraíso, que é interior de Minas Gerais. Cresci na beira do fogão de lenha da minha avó. E ali eu passava as tardes ouvindo ela contar as histórias de vida dela, enquanto ela fazia as quitandas, né? Então ela fazia as bolachinhas de nata, as roscas trançadas com calda de açúcar. Ia me contando da história dela, da infância, dos meus avós, bisavós, né? E ali eu falo que eu fui introduzida na arte da escutatória. Eu ouvi na minha avó, sonhando, pensando nesses lugares que eu nunca conheci, nessas pessoas. Nasci ali, eu acho, a psicanalista, a escritora, né? Que eu cresci assim, né? Muito sonhadora, gostava muito de ler na minha infância, na minha adolescência. A gente gostava muito de brincar na rua e a gente fazia teatrinhos, eu escrevia roteiros, a gente ensaiava, fazia o figurinha no cenário, convidava o pessoal do bairro. E aí a gente cobrava ingresso para entrar, a gente fazia toda a apresentação, a gente vendia pipoca, suco e chup-chup, que é o geladinho. Uberaba é chup-chup também, né? Era da chup-chup. Então a gente vendia, né? E o dinheiro que a gente arrecadava, a gente saía para tomar sorvete depois. Então era uma infância assim de muita fantasia, muito sonho, brincadeiras. E eu cresci assim, né? Sempre gostei muito de ler. Eu ia toda semana na biblioteca da cidade, pegava um livro e saía assim lendo na rua, igual hoje o pessoal sai mexendo no celular, né? Eu saía lendo. E aí meu sonho era me tornar uma escritora e fazer faculdade de jornalismo para poder, né, trilhar aí a carreira de escritora. Então eu prestei vestibular de jornalismo no ensino médio e não passei. E aí fui fazer cursinho, fiz 6 meses de cursinho, e foi no cursinho que eu ouvi falar de Freud pela primeira vez, né? A gente está falando de 1995, né? Então, naquela época, imagina, na internet nem sonhava existir, pelo menos para a gente. Então, ali eu ouvi falar do Freud, da interpretação dos sonhos, fui até a biblioteca, peguei um livro de psicanálise, comecei a ler, me interessei muito, mas ainda não queria mudar de profissão, né? No meio do ano, os meus colegas foram prestar vestibular em Uberlândia, que era o vestibular de meio de ano, vestibular de inverno, e não tinha jornalismo, mas tinha psicologia. Então eu fui mais para ir com a turma, né? Porque apesar de eu estudar bastante, gostar de ler, eu era da turma das festas, das baladas, né? E a gente foi prestar o vestibular e eu passei, né? E aí veio, acho que o primeiro arco, assim, da minha história, de eu precisar tomar uma decisão, escolher o que eu ia fazer, né? Volto para o cursinho, vou para a faculdade. E aí, nesse momento, eu tive o apoio do meu pai, da minha família, né? Meu pai sempre foi muito rígido, severo. Ele queria que eu fizesse nem psicologia, nem jornalismo. Ele queria que eu fizesse ciências contábeis, porque ele tinha um escritório de contabilidade. E eu fiz técnico em contabilidade, gente. Eu fiz concomitantemente ensino médio de manhã e à noite técnico em contabilidade. Então, a gente vai falar sobre dinheiro, né? E eu estava lembrando disso esses dias. Então, eu estudei, fazia livro, caixa, débito, crédito, imposto. Eu tive essa experiência, pequena experiência. Mas o meu negócio não é dinheiro, assim, né? Trabalhar diretamente com números e dinheiro. Meu negócio é gente. E aí eu pude ir, né? Meu pai falou: vai, conhece, experimenta. Se você gostar, você fica. Se você não gostar, você volta e pode tentar de novo, né? Então, ter essa possibilidade de escolha, né? Ter tido esse acolhimento foi fundamental para o caminho que a minha vida tomou depois disso, né? E me apaixonei pela psicologia quando eu entrei na sala de ludoterapia, na clínica, e ali eu pensei, eu quero ser uma analista de criança, né? Quero ser uma psicóloga infantil. Fiquei, me formei, faz 24 anos que eu sou formada, né? Fiz lá na UFO, depois eu fiz mestrado também na área da educação, da psicologia escolar, trabalhei como psicóloga escolar muitos anos, junto com a clínica, tive meus encontros e desencontros com a psicanálise,
Então, comecei muito dentro da psicanálise, e aí algumas questões também relacionadas direto e indiretamente ao dinheiro, que a gente pode falar sobre isso, me separaram da psicanálise durante um bom tempo da minha vida, e eu retomei há uns anos, e sigo agora no meu processo, né, de análise, em toda a formação psicanalítica. Então, hoje eu sou psicóloga clínica, sou professora de ensino superior, dou aula no curso de psicologia e pedagogia. E então, educação e psicanálise são meus temas de estudo, de atuação, são minhas paixões, junto com a literatura. Estou escrevendo um livro, estou num projeto, aquele sonho lá atrás de ser escritora. Ele nasceu recentemente, tenho feito umas oficinas de escrita literária. Vamos ver se vai nascer alguma coisa aí, né? Mas é isso, gente. Sou muito família, tenho os meus filhos, meus pais, minha família, minha casa, meus bichos, amo a natureza, a arte. É isso, é esse mundinho aqui que me faz feliz. Ai, Paty, eu acho que a Carol deve estar sentindo a mesma coisa, mas assim, como não identificar? Me identifiquei demais com a sua apresentação, em tantos níveis, assim, sabe? Você É foi legal. falando e eu pensava, gente, eu também. E minha dúvida era psicologia ou jornalismo, porque eu gostava de escrever, era isso. Então, eu ainda falava, não é que É eu à quero... toa que tem um podcast hoje, né? Exatamente. Foi muito bom poder escolher psicologia e perceber que dava para escrever em outros contextos, não necessariamente ser jornalista. E eu acho que sim, o podcast foi uma grande realização dessa parte minha, que às vezes se aventura escrevendo também, mas aqui a gente está sempre escrevendo, né, os nossos roteiros, e desde o início, né, isso para mim assim, era, parece que o mais gostoso. Depois estar junto, fazer o podcast, conversar, mas realmente foi uma realização dessa parte que, né, não foi por um lado, mas foi por outro. Eu tava aqui, né, com a maior cara de encantada, consciente dela. Dei uma olhadinha pra rua, eu vi que ela tava com a mesma cara que a minha. E acho que é desse lugar da identificação mesmo, né? De que construção interessante e que legal a gente ir se vendo na história de uma outra pessoa. Mas eu fiquei pensando em outra coisa, junto com essa identificação toda, assim. Que interessante a sua formação em ciências contábeis, o seu curso técnico, e a gente te convidar para falar desse assunto, assim, desse laço que existe, né, dessa linha que existe antes mesmo da gente dar nome para ela, da gente saber dela. Isso é muito interessante. É muito interessante, né? E aí eu me lembrei, esse convite de vocês, gente, mexeu muito comigo. Me fez revisitar vários lugares da minha história, minha análise rendeu. Eu falei, gente, eu quero que faça esse podcast, que eu não quero mais falar desse assunto. Mas eu me lembrei que quando eu prestei jornalismo, a gente colocava a segunda opção, né, assim, no vestibular. E a minha segunda opção foi economia. Porque eu também, né, eu passei, eu me lembro na minha infância de acompanhar, né, quando teve o Fernando Collor, sequestrou a poupança das famílias, depois a gente tinha Cruzeiro Novo, Cruzado, a implantação do Plano Real, estabilização da economia. Foi quando eu passei no vestibular que eu percebi que a situação financeira da minha família, né, vim de uma família simples, humilde, né, que veio também pelo trabalho, e que a situação começou a melhorar. Eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer uma universidade pública, a fazer uma universidade saindo do ensino médio, né? Quem fez depois de adulto. Os meus tios, assim. Meus pais não fizeram faculdade, meus avós eram analfabetos. Então, eu fiz uma faculdade, fui embora estudar, fiz uma pós-graduação, e isso tudo tem a ver também com, depois, as políticas públicas que foram sendo desenvolvidas no nosso país também, né? Então, isso já fazia, para mim, muito sentido, e eu pensava em fazer jornalismo ou economia, adolescente, né, porque eu acho, ou ser escritora, porque eu queria gerar uma grande transformação, né, no meu país, no mundo. E talvez hoje eu possa ajudar as pessoas com pequenas transformações no seu mundo, né? No seu mundo interno, no seu universo. E como é legal ver os caminhos que a vida vai apresentando e como as coisas vão se construindo, né? Eu acho que também achei muito bonito você falar assim, né? E me surpreendeu que no cursinho você ficou sabendo do Freud. Porque cursinho parece que a gente imagina uma coisa tão ali focada, né? Nas provas do vestibular e tal. Você poder confiar no que você sentiu e ir atrás para saber mais, né? No valor que você dá ao que você vai sentindo, percebendo, né?
E isso fez uma correspondência para mim com o que você contou lá na infância, né, das brincadeiras de teatro, eu também me identifiquei, mas de vocês perceberem que aquilo tinha um valor muito grande, cobrar. Achei muito interessante isso também. Sim, a gente ganhava dinheiro, né? E naquela época, a gente ir na sorveteria e tomar uma taça de sorvete Era rica. era raro, né? Então, os nossos pais não levavam a gente para fazer isso. E aí a gente se organizava, né? Tinha toda a brincadeira, tinha toda a criação, mas também tinha essa finalidade, né? Da gente ganhar nosso dinheirinho ali e poder curtir, né? Curtir o que o dinheiro pode oferecer pra gente também, né? Então, tinha valor e tinha preço, que são coisas diferentes. É Estava verdade. pensando exatamente nisso, né? De que tinha essas duas coisas envolvidas e que o valor não tá desalojado do preço. Ainda que não seja só isso. E esse é um assunto que é muito, que eu acho muito interessante, que sempre me dá a sensação de que não esgota, de que eu não consigo. Sabe assim? Toda vez que alguém me pergunta, até em supervisão, né? Pergunta assim: tá, a gente vai conversar sobre essa coisa de valor e preço. Tem muita coisa que dá para falar disso, mas sempre me dá aquela sensação assim de que ainda falta coisa para pensar, ainda falta coisa para dizer sobre, parece que não termina, sabe? Não sei se vocês têm essa sensação. A conta não fecha, Carol. A conta não fecha, né? Não fecha a conta mental mesmo, simbólica. Uma equação simbólica que não tem um resultado, né? Porque acho que tem a ver com essa sensação do inesgotável mesmo, né? E que pode ser pensado, que pode ser criado, pensando na psicanálise, né, na clínica, mesmo que a gente tenha as recomendações técnicas, né, temos, assim, umas regrinhas que não são regras rígidas que a gente vai né, ter que seguir, o que se apresenta na clínica, o que se apresenta com aquele paciente naquele determinado momento, né, o que isso significa para mim, para nós, qual que é a representação, né? Que é isso que vocês estão falando. O dinheiro, ele tem o valor simbólico e o valor real, né? Eu sempre tive dificuldade de entender até o valor monetário, né? Assim, eu quando era criança, eu lembro que eu falava assim, tinha dívida externa, que eles falavam, dívida pública, dívida externa, eu acho. E eu falava, gente, imprime o dinheiro, né? Imprime o dinheiro e resolve isso. Já falei tanto isso. Por que não imprime mais? Então, assim, o que garante aquilo, né? Que esse mercado, né? O que essas transações econômicas. Então, tem algo assim também de desconhecido, de misterioso. E o dinheiro por si só, né? Então, sei lá, por exemplo, R$ 100. R$ 100, o que eu faço com R$ 100? O que vocês vão fazer com R$ 100? O que é R$ 100 para cada uma de nós, né? Então, preço, e a gente pode olhar um produto que tem o mesmo preço, mas que vai ter um valor diferente para cada uma de nós, né? O nosso trabalho, eu sempre tenho a sensação, assim, falando da minha análise, por exemplo, que eu pago menos do que é merecido. Se for pensar em tudo que a análise faz por mim, eu pagaria infinitamente mais. Mas no montante, eu pago mais do que eu gostaria, né? Porque é um valor muito alto. Então fica essa equação aí, né? Queria poder pagar, né? Eu lembro uma vez que eu cheguei até a falar, queria ser herdeira para fazer análise assim, todos os dias da semana, sem parar, sem pensar, né? Enquanto eu estou pagando. Mas, na verdade, né, gente, aí é uma outra dívida, é uma outra questão, não é porque a gente vai ter o dinheiro que isso vai estar resolvido para a gente, né? Então, assim, pagar pela nossa análise também tem a ver com pagar pela falta, aquilo, o que aquilo representa para a gente, né? O que eu estou abrindo mão, o meu tempo, eu saio de Jaboticabal, vou para Ribeirão, então tem um tempo que eu deixo de trabalhar, tem um custo. E o que eu ganho com isso também, né? E para mim, na minha experiência pessoal, isso foi uma construção, né? Então, eu tive processos anteriores que eu não sustentei financeiramente e acho que também não sustentei psiquicamente. E com a minha análise atual, a gente foi construindo. Então, a gente começou com 2 sessões semanais, depois fomos passando para 3, teve uma fase da gente voltar para 2, até aumentar para 4. Então, foi um processo de expansão mesmo, né? Que eu acho que tem um custo financeiro que é negociável,
gente pode negociar esse valor, esse custo, mas tem um custo psíquico, né? E esse custo psíquico que é caro da gente pagar, né? E aí eu penso muito na dupla, porque se a gente tem na minha experiência, né? Eu passei por analistas mais clássicos no começo, há 20 anos, há 15 anos, então não tinha negociação, era aquelas entrevistas preliminares e depois o contrato e tal, ó, a partir de agora, então, nós vamos trabalhar? Vamos. Então, semana que vem, próxima sessão, você deita no divã, né? Se você faltar, você paga. Se eu faltar, eu não te cobro. Essa eu acho o máximo, né? Olha que bom, né? Se ele faltar, não me cobra, né? As minhas férias são no período de tal a tal. Se você se encaixar, você não paga. Se você não puder vir, né? Se você tirar férias em outro período, você paga. E eu trabalho no mínimo com 3 sessões semanais. E tudo bem, né? Eu fui atrás, eu queria. Os momentos que eu busquei análise eram momentos da minha vida que eu estava querendo e necessitando, né? Então, eu ouvi um dos episódios que vocês falaram que vocês começaram a fazer também análise quando começaram a atender no estágio da universidade. E a minha história também foi parecida com a de vocês. Só que além dos estágios, eu tinha acabado de ter um bebê. Eu era mãe, eu tinha uma filha de 4 meses, né? Então eu estava assim, saindo do puerpério, começando os estágios, indo para o último ano de faculdade. E eu não dei conta daquele modelo rígido que a minha analista propôs, sabe? Tentei diminuir sessão, não teve acordo, e eu acabei parando, né? E hoje eu penso, né, como eu estava numa situação de vulnerabilidade ali, né? E quanto seria importante eu ter esse acompanhamento. Hoje eu vejo que muitas pessoas estão fazendo diferente, né? Tem uma possibilidade de uma flexibilidade maior, né? O que a gente pode chamar de uma psicoterapia de base analítica, ou mesmo de uma psicanálise, mesmo trabalhando com uma frequência menor, e poder construindo essa condição, né? Eu acho que a gente pode construir com o paciente a condição de pagar, a condição de sustentar, a condição de cobrar, porque a gente também vê, seja atendendo psis, né, pessoas que são psicólogos, ou em outras áreas também, é muito comum aparecer os pacientes aqui com dificuldade de cobrar pelo seu serviço, pelo seu trabalho, com dificuldade de fazer um bom uso desse dinheiro que eles recebem, né? Então, não administram bem o dinheiro, gastam demais, enfim, se enrolam, aí isso aparece na análise, vou ter que parar a análise porque eu tô sem dinheiro, né? Então, é sempre difícil para a gente nesse momento, né? Acho que é um impasse, assim, o que a gente faz agora? Até onde a gente pode ir, né, com essa pessoa? Então, não sei se vocês passaram por isso, o que vocês estão pensando aí? Nossa, várias coisas, tá até difícil. Porque você foi falando, parece que foi abrindo várias abinhas na minha cabeça de tópicos que a gente poderia ir. E aí eu fiquei pensando, né, talvez seja tão difícil falar, porque a gente vai encontrando um monte de perguntas, né? E respostas que você vai tendo que construir. Porque acho que é isso que você está colocando, né? Se você já pega a resposta pronta, você se engessa. Eu falo muito isso, às vezes, para supervisionandos que estão começando a clínica, né? De falar assim, às vezes eu pergunto, eu faço isso ou não faço? Como eu faço? E aí eu começo a perguntar, bom, como é isso para você? Porque não adianta eu falar, faça isso. Aí, às vezes, eu conto da minha construção, que no início eu não conseguia cobrar falta, eu colocava lá um período que se a pessoa avisar e eu não cobrava. Chegando no que eu faço hoje, que é cobrar falta, cobrar férias, mas ainda assim, por exemplo, atendendo criança, chega julho, é um quiprocó, né? Porque vai viajar, tá férias da escola e pais separados moram em outra cidade. Então, assim, tá, eu cobro as faltas, cobro as férias, mas essa é a regra. Mas para toda regra tem exceção, que dá para ir conversando conforme a situação de vida, conforme a função que você vai percebendo que a pessoa faz daquilo. Tem algo muito rico aí de construção de valor, que é o fato de que o ponto não é a coisa em si, mas como a gente chega nela. Acho que eu estava pensando nisso, assim, que ainda que você vai no momento depois, está numa situação de análise, com as mesmas definições, né, que essa primeira analista foi te apresentando, o jeito de chegar nisso pode ser muito diferente. Isso ser uma combinação, isso ser algo que vai fazendo sentido, isso não ser algo desse do goela abaixo também. Eu acho que essa sensação do goela abaixo é difícil.
ser algo que cabe na sua vida de um jeito diferente que cabia antes. Eu fico pensando tanto que isso faz diferença, né? Para além do valor financeiro, né, monetário que você estava falando, assim, daquele valor concreto que está ali, que eu desembolso, que eu faço o Pix todos os meses, né? E que isso é muito do que a gente vê mesmo nas histórias das pessoas de uma forma geral. Eu acho que isso chama atenção na análise, porque a gente convida as pessoas para pensar disso com a gente, né, junto. Mas que isso tá o tempo todo, assim, em como que eu vou cobrar pelo meu valor, o que as pessoas vão pensar de mim, se eu cobrar X pouco ou X muito, qual que vai ser a avaliação que eles vão fazer de mim. Eu lembro que eu conversei uma vez com uma amiga que estava falando assim, que ela achava um absurdo a psicóloga lá, que não sei quem foi, tá cobrando R$100 a sessão, quer dizer que ela devia ser horrorosa, porque se ela tava cobrando só R$100 a sessão, ela não tinha valor nenhum. E por outro lado, R$100 para uma outra pessoa pode ser assim, meu Deus, que absurdo é esse que essa mulher tá cobrando, né? R$100 é muito dinheiro. Vai lembrar, uma coisa que eu lembrei esses dias, vou colocar aqui só para a gente poder ir pensando mais. Uma amiga minha fazia terapia na época da escola, assim, acho que era uma das únicas que fazia. Aí logo depois eu comecei a fazer psicologia, e aí surgiu uma questão que ela trouxe para a gente conversar, né? Que ela falava assim, parece que eu fiquei sabendo que uma outra pessoa foi na mesma psicóloga que eu vou e tá pagando X, e eu pago 2X. Será que é porque eu sou uma paciente pior, mais difícil? As fantasias. Sim, e acho que isso vai aparecendo nos outros trabalhos também. E é tão interessante ir pensando como que de fato, nosso valor está agregado ao valor de mercado, a gente não escapa dessas coisas, das questões sociais, né, do nosso tempo. Mas que rico que é quando a gente pode questionar isso, quando a gente pode tentar pensar, então, para além disso, incluir o dinheiro. Não excluir, não falar assim, não, tá, meu valor não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com esse assunto, meu valor pessoal tem a ver com a pessoa que eu sou, com as coisas que eu faço, com o que eu tenho a oferecer para o mundo, isso é verdade. Mas se você não inclui o dinheiro nisso, você está recortado do mundo real também. Porque a gente está inserido no mundo capitalista, né? A gente vive numa sociedade capitalista, neoliberal, né? Tudo é dinheiro. O dinheiro, a gente precisa do dinheiro para sobreviver, para pagar as nossas contas, né? Mas o dinheiro também vai proporcionar a nossa possibilidade de viver, né? O nosso lazer, o nosso descanso, o nosso prazer. E como é difícil a gente fazer, né, essas contas, até vocês falando do podcast. Então, isso é um trabalho, né? Vocês agora têm anunciantes que falam assim? Patrocínios. Patrocínios, né? Então, vocês têm um trabalho, vocês dedicam um tempo para fazer isso, para fazer os roteiros, para pensar, para convidar, para estar aqui gravando, mas também é um prazer, imagino, né? Acho que vocês devem ter começado assim, brincando, né? Uma brincadeira que se torna uma coisa séria, que é possível ganhar dinheiro. Como você falou, né, do texto que você leu, da poesia, né? Também são coisas, né? Eu gosto muito do Manuel de Barros, e ele fala que ele de manhã, como ele trabalhava, né? Todo dia ele acordava às 5 da manhã e tomava café, e aí ele subia para o escritório das horas inúteis. E ele ia ficar lá no escritório das horas inúteis para fazer poesia, né? Mas ele tinha, eu acho que foi uma herança, ele tinha fazenda, né? Então, durante o tempo ele trabalhou ali e organizou para ele ter uma renda, né? Uma renda que propiciava ele a fazer a poesia dele, para depois ele também vender a poesia dele, né? O objetivo inicial não é vender, ganhar dinheiro com a poesia, mas é o ofício dele. Então, eu penso que na nossa profissão a gente vai lidar com essas questões muito delicadas. A gente faz algo porque a gente gosta, né? Acho que a psicanálise ela está implicada no desejo do analista. Isso faz sentido para a gente, isso está na nossa vida. E a gente faz algo pelo outro, né? É uma profissão que a gente cuida do outro, o sofrimento do outro. E aí isso tem um peso, né, gente? Eu tinha um colega que ele falava assim para mim: você não tem vergonha, não, de você ganhar dinheiro às custas do sofrimento das pessoas? Ficava sempre me provocando, né, com isso. E eu ficava muito irritada, né? E eu falava para ele assim: você fala isso pro dentista? Fala isso pro médico, pro cirurgião, que vai abrir, né, a barriga lá do paciente, porque está sofrendo e precisa de um tratamento, né? E a gente, por ser algo né, por ser pela palavra, a escuta,
a brincadeira, quantas vezes eu já ouvi também supervisão, né? Então, assim, mas vou cobrar valor X, explicar para os pais que eu vou brincar com a criança, né? A criança tá lá brincando, ou a pessoa vai lá, vai falar, e você vai cobrar, sei lá, 100, 200, 300, 400, sei lá, quanto você cobra, para ouvir uma pessoa. Então, existe uma dificuldade das pessoas de entenderem isso, e muitas vezes dos próprios profissionais. Escuto isso, já escutei muito isso, mas eu tô só ouvindo, vou só ouvir, o que que eu posso fazer? Mas só ouvir? Qual que é o seu instrumento, né? Que escuta é essa? Né? Que tempo é esse que a gente está com a pessoa? Tem a ver com uma formação, com investimento alto em questões intelectuais, inclusive, por mais que não seja um trabalho só intelectual, tem um estudo, tem tempo de grupo, tempo de coisas que alimentam a nossa racionalidade também, que precisa pagar. É um trabalho muito especializado, né? O Freud, ele dá até esse exemplo do cirurgião, né? Ele fala no texto sobre o tratamento de 1913, ele fala que a psicanálise ela tem que ser bem paga, porque é um trabalho muito especializado, que exige, né, essa formação. Então, são anos de análise de alta frequência, é supervisão, são estudos, e é a vida também, né? O Caligares, ele fala também no Cartas a um Jovem Terapeuta, ele fala assim, por que se paga um analista? Paga-se um analista para que ele seja devorado por amor, para que ele seja mastigado, para que ele possa se entediar, para que ele possa sentir raiva, para que ele possa ter uma vida interessante, porque é tudo isso que vai estar presente ali na sala de análise, né? Agora, qual é esse valor? Quem pode pagar uma análise, né, gente? A minha segunda experiência, minha tentativa de análise que eu fiz durante um tempo, foi depois de formada, eu trabalhava nessa época, eu estava como psicóloga escolar, trabalhava como psicóloga escolar, eu não estava em clínica, e eu me lembro, gente, que o que eu ganhava, meu salário, era o valor que eu pagava na minha análise. Né? Não vou lembrar agora em reais, mas sei lá, vamos supor que eu fizesse análise, eu fazia, né? Era no mínimo 3 vezes na semana, devia pagar uns R$ 400, se fosse hoje, tá? Proporcionalmente. Por sessão, então, quanto que dá? 1.200 por semana? É isso mesmo, né? Aquela contadora. Eram 3 vezes. 1.200 por semana, aí você põe por mês, quanto que isso dá, né? Então, é nesse sentido que a gente olha, assim, é muito dinheiro, é pouco e é muito ao mesmo. Quem pode pagar isso, né? De novo, me enrolei, porque eu vivia para isso. Claro que eu tinha condição de vida, eu era casada, eu tinha meu marido que dava conta das contas da casa, né? Não tinha essas outras responsabilidades, mas ainda era difícil, não cabia, né? Acho que eu não tinha ainda esse espaço interno e também a condição mesmo financeira, né? Eu não tinha desenvolvido isso ainda. Enfim, foi mais uma ruptura, mas essa ruptura foi bem traumática na época, não foi fácil, né? Foi algo assim que mexeu muito comigo, e foi aí que eu acabei me separando da psicanálise durante uns bons anos da minha vida, até que eu reencontrei depois, fui fazer terapia numa outra abordagem, né? Que aí eu fazia uma vez por semana, aí era um outro processo que me ajudou muito também naquele momento. E quando eu fiz até uma formação, gente, numa outra linha, não vou nem contar para vocês qual é, tá? Mas comecei a ter. Conta! A gente tira! Conta! Vai dizer com a gente, não. Gente curiosa. Fiz, gente, em TCC. Fiz uma formação em TCC. Foi quando eu fiz o meu mestrado, né? Eu estava fazendo meu mestrado, que não tem nada a ver com TCC, meu mestrado. Eu fiz o meu mestrado na USP, e nessa época eu estava em crise com a minha análise ali. Encontrei uma colega de mestrado. Eu fazia mestrado, gente, eu estudava esquizoanálise, Deleuze, Guattari, antiédipo. Então, eu tinha toda uma crítica à psicanálise, na verdade, aos psicanalistas principalmente. Essa coisa do sacerdócio, né? Essa coisa de você se submeter, né? Porque eu acho que tem isso também. Tem a escolha, e a escolha ela é inconsciente também, né? Não é só uma escolha consciente.
Mas muita gente que procura análise para a formação também aceita tudo como de uma forma mais submissa, né? Então, assim, eu tenho uma colega que ela fala para mim, ela fala, Patrícia, você é rebelde. Eu era muito adaptada, então eu aceitei tudo. E eu ia, tem que fazer tantas vezes, é tanto, e eu seguia a cartilha lá toda direitinho. Agora você não, você questionava, criticava, né? Brigava, enfim. E aí eu passei por esse período numa outra abordagem, até que eu encontrei com essa minha amiga, ela estava já na psicanálise há bastante tempo, e aí quando eu contei para ela, né, que eu estava fazendo, ela falou, não, para com isso, imagina, você é da psicanálise, você tá louca, você vai voltar a ver psicanálise. E aí a gente voltou a ter contato, e eu fui fazer supervisão, e começamos a estudar juntas, e aí foi onde ela me apresentou a minha analista, né, que eu consegui, assim, na verdade, quando eu olho, assim, o que ela tem de diferente? Na verdade, não é muito diferente dos anteriores, mas eu senti, ali eu poderia ir construindo essa condição, né? Então, acho que o simples fato dela aceitar começar com 2 sessões semanais, para mim foi importante, né, naquele momento. Eu senti que aquilo eu dava conta. E juntas a gente foi fazendo esse percurso, né? Construindo assim esse espaço interno, esse espaço psíquico, trabalhando as resistências, né? A transferência, podendo crescer, porque essa é uma questão também, né, gente? A gente também tem dificuldade de ganhar dinheiro. E que está por trás disso? Qual é a culpa que a gente tem em ganhar dinheiro, em cobrar, em crescer? O que isso representa? Que pode representar infinitas, né? Coisas, como, por exemplo, a gente está superando, né, como diz o pai, os mandatos familiares, né, quando a gente vai além, né, quando a gente vem de uma família, eu estava no meu cabeleireiro essa semana, e ele estava me falando disso, ele estava falando que ele está expandindo agora, ele é um salão de bairro, né, um salão simples, e ele falou para mim, Patrícia, o meu pai, ele nunca, ele era muito humilde, né, trabalhador, mas o meu pai não sonhava. Meu pai nunca sonhou, nunca estimulou a gente a sonhar. Então, eu e os meus irmãos, a gente não estudou, cada um foi fazer a sua ocupação. E eu agora, né, com as filhas dele, que hoje fazem faculdade, tem uma outra relação também com ele está estudando no trabalho dele, ampliando, tendo mais prazer no que ele está fazendo, sonhando mais, né, querendo crescer. E aí ele estava falando isso para mim, ele falou assim, eu acho que o meu problema, eu devia era ter ido num psicólogo, né, porque eu não conseguia ganhar dinheiro, não conseguia cobrar, não conseguia sentir prazer naquilo que eu fazia. E hoje ele tá conseguindo, né, pela história dele também, né, nem todo mundo faz terapia, mesmo assim pode se desenvolver, né. Pensei numa amiga que está com uma consultora financeira, um consultor financeiro, e ela estava contando, né, de uma vivência, talvez até você saiba, isso também tem que tirar, talvez você vai ter que saber. E eu achei muito interessante, porque ela estava, depois de muito tempo, podendo guardar um pouco de dinheiro, estava podendo sobrar um pouquinho de dinheiro. E aí ela já estava querendo fazer algumas coisas que são muito legítimas e que faz sentido ela fazer, só que o consultor estava conversando com ela que era melhor ela esperar 1 ou 2 meses para ela já conseguir pagar à vista do que ela fazer o que ela queria, que era já comprar, já passar no crédito e dividir. E aí ele falou assim, você lutou tanto para chegar nisso que você está agora, que é ter uma reserva, não tá no desespero. Olha para o dinheiro, não tem problema você ter dinheiro. E isso foi uma transformação para ela, porque ela percebeu que ela estava com muito medo de ver o dinheiro que ela tem. Então tinha que tirar lá da conta, não podia ver. E eu lembrei também do meu começo de clínica, que foi com a minha analista que eu fui conseguindo perceber e entender. Os pacientes, eles pagavam cada um do dia que ficava melhor para eles. E aí eu não conseguia ver meu dinheiro. Então, assim, recebia aqui, pagava uma conta, recebia ali, pagava uma conta. Na época, meu pai me ajudava também. Então, ficava uma mistura que eu não conseguia nem saber, assim, o quanto que eu tinha, o quanto que... O tamanho que era a minha clínica na época, por medo de achar que não dava conta, que não estava suficiente, estava muito pequenininha, também não conseguia ver que tamanho tinha. O importante foi quando eu falei, nossa, eu preciso pôr uma data para as pessoas pagarem.
e poder ver o dinheiro. Seja, não dá ainda para pagar tudo que eu quero, ou não, já estou dando conta. Né? Acho que a gente tem muita dificuldade não só de falar de dinheiro, mas de ver o dinheiro, de pegar o dinheiro, como eu coloquei, que agora, claro, é virtual e a gente entende que isso é bom também, mas se aproximar do dinheiro. Eu vou adicionar mais uma história a essas duas da Rô, que eu acho que elas vão somando, assim, pra gente pensar, que é algo nosso aqui. Um dos motivos da gente ficar com muita vontade de fazer um episódio sobre dinheiro é a nossa dificuldade de falar de dinheiro pro podcast. E você tá falando essa coisa, né, do prazer e do poder cobrar por uma coisa que gera prazer. Eu tenho a impressão de que para as pessoas é muito mais fácil pôr um preço lá nas alturas para uma coisa que tem função de dar dinheiro, só, assim, aquela coisa daquele trabalho formalizado e eu não gosto muito disso aqui não, mas tá bancando a minha vida, então eu vou ganhar muito dinheiro com isso aqui, parece que é quase uma revanche ao desprazer que se sente trabalhando, né? Verdade. Mas a gente sente muito prazer em estar aqui, né? Mesmo que o podcast dê muito trabalho, não seja só prazeroso, é bom estar aqui, é muito boa, são muito boas as trocas que a gente estabelece, é muito bom dar vazão para a nossa vontade de escrever, que é algo que a gente estava falando antes. E aí é muito difícil falar de dinheiro, é muito difícil pensar que o podcast precisa ter um retorno financeiro para ele caber com a quantidade de trabalho que ele cabe na nossa vida. É difícil contar para as pessoas do Catarse, que é um projeto de financiamento coletivo que a gente tem. É difícil difícil até falar para as pessoas, gente, o dinheiro conta muito pra gente. Foi com o dinheiro do Catarse que a gente conseguiu comprar isso aqui, ó. É um microfone que melhora, e o microfone, sim, melhorou muito a qualidade dos nossos episódios. E mesmo sabendo disso tudo, continua difícil, sabe? Não é fácil. Até falar isso que eu tô falando agora tá difícil, sabe? Só mais um parênteses, que acho que enquanto a Paty estava falando, eu fiquei pensando, e agora de novo voltou a ideia. Até porque o dinheiro vai possibilitar que a gente sustente essa prática, que a gente sustente esse espaço. A gente estava falando, o analista cobra por conta de tudo que envolve, mas não é só também do desgaste, do estudo, mas para sustentar que ele continue ali atendendo a pessoa. Né? E eu acho que isso que vocês estão dizendo, né, é muito importante, porque senão a gente não cuida, né? A gente não cuida, e aí ou a gente gasta mal o nosso dinheiro, e aí a gente pode até ganhar dinheiro, mas você perde, né? Ou a gente tem essa dificuldade mesmo de fazer o dinheiro crescer, de olhar, né, para o dinheiro. Isso é muito significativo, né, Roberto? Antigamente, os pacientes pagavam a gente em cash, assim, né? Eles pegaram essa fase também, né? Claro que eu acho que vocês são tão novinhos perto de mim. Mas, assim, era o talão de cheque, né? Que o paciente vinha e fazia o cheque na sessão, ou ele trazia lá no dia, né? O dinheiro material, né? Qual que é essa relação com o dinheiro? Que tinha a ver com a gente ali também, né? Que estava na presença, como ele vai pagar, né? Tem cada paciente vai lidar com o dinheiro de uma forma diferente. E se a gente trata todo mundo igual, né, Roberta? Cadê a singularidade desse trabalho? Então, essa é a grande questão. É a gente poder olhar, poder pensar e poder enfrentar isso com o paciente, chamar para conversar. Né, que a sala de análise, Freud vai falar disso também, né? A sala de análise é um lugar para falar sobre dinheiro e sobre a sexualidade. E o analista, ele tem que estar confortável para falar sobre esses assuntos, que são tabus na sociedade. A sociedade trata isso como tabu, é mal visto. No nosso trabalho, no nosso contexto, isso é importante, isso faz parte, isso atravessa a relação transferencial, né? O dinheiro é o que vai fazer esse corte do real, o analista real, é o analista que paga a conta, é o analista que também tem, né? Está esperando receber, porque ele tem a análise dele, porque ele tem as contas do consultório, porque ele tem que viver. E é um trabalho que é por amor, né? A gente vai falar, tem no Freud, né? Amar e trabalhar, ou é a cura pelo amor, mas que amor é esse, né? É o amor de transferência. Então, quando eu vou falar com o meu paciente, por que ele não me pagou, né? Porque ele está atrasado e ele não quer falar sobre isso, ele falta no dia que é para ver que ele faria o pagamento, por exemplo, aí ele vem, ele fala que esqueceu e que vai te mandar depois e não manda. E aí, quando você vai sentar com ele para conversar, né, o que está acontecendo, por que você não está querendo me pagar, isso gera um constrangimento, né? Como é que a gente vai sustentar isso?
E é convidar para pensar, é convidar para sentir nessa hora. Você cobra uma falta, por exemplo, e ele vai se sentir injustiçado, e aí ele vai te cobrar isso. Então, quem é você ali na relação transferencial, né? Que lugar que você ocupa? O que ele está sentindo? Ele está sendo injusto com você? Ele está se sentindo injustiçado? Então, aí vai ser a possibilidade de emergirem outros conteúdos inconscientes, as emoções. Eu me lembro de uma sessão que eu faltei na minha análise, e a minha mãe estava doente. Minha mãe estava doente e eu acompanhando, a minha analista me acompanhando tudo isso, né? E aí minha mãe teve uma consulta e eu estava com ela lá em Minas, ela tinha sido internada, ficado um tempo, foi uma situação bem séria. Então eu passei por um momento de muita fragilidade ali, com risco mesmo de perder minha mãe. Ela já tinha saído desse quadro pior. E aí eu tinha uma consulta com a minha mãe, que eu ia levar lá ao médico, e coincidiu com o meu horário, enfim. E a minha analista até me... A gente, às vezes, até quando é possível, e avisa com antecedência, a gente faz um rearranjo de horários. Enfim, não foi possível, eu perdi essa sessão. E aí eu sabia que ela ia me cobrar essa sessão, eu avisei em cima da hora que não ia dar. E foi tão difícil pagar essa sessão, né? E aí eu não aceitava aquilo. Então foi um embate que a gente teve, assim, né? E eu falava como se ela estivesse sendo muito injusta comigo, né? Tipo, você sabe o que eu tô passando, eu estava com a minha mãe, e ela, Patrícia, mas, né, é o seu horário, eu estava aqui te esperando, é o nosso combinado, né? Eu falava como se ela estivesse sendo muito rígida comigo, aí ela trouxe, mas será que eu sou tão rígida assim, né? Como é que é a nossa relação? E sim, em outros momentos que eu precisei faltar, a gente fez esse rearranjo. Então, não foi uma coisa que eu nunca tive espaço para ser diferente ali, né? Mas o que é que isso estava representando para mim e para a gente? E foi muito importante ela sustentar isso, sustentar comigo ali, né? Naquele momento que eu estava muito regredida. Então, eu falei, continuo com raiva, continuo não aceitando, Mas vou acho que pagar e vou continuar. é um ganho, né, da gente poder cobrar e sustentar. Gera muito impasse, as pessoas que às vezes vão embora, mas assim, quando é possível ficar, tem um crescimento enorme em poder conversar sobre essas coisas. E ver, né, Roberta, assim, quando o analista sobrevive, né? Acho que isso é importante. A minha fantasia é que não fosse sobreviver, né? Então, sobreviveu ao ataque, sobreviveu àquilo ali. A nossa relação sobreviveu e pôde ser reconstruída e continuar, e não foi a primeira, não vai ser a última, porque são momentos, né? Então, por mais assim, a gente sabe de tudo isso, a gente faz análise há anos, mas vai ter momentos que a gente vai sentir e a gente vai sofrer. Agora, eu também penso, existem situações que a gente pode sim olhar de uma outra forma, né? Então, acho que essa rigidez, eu tenho estudado muito isso hoje, né? Assim, tem analistas que são mesmo mais clássicos e que não abrem mão de algumas coisas, mas tem muita gente hoje olhando, porque a gente também não pode desconsiderar uma realidade, né, socioeconômica, externa, muito difícil. E o público que chega hoje para a gente também não é todo mundo que chega com demanda de análise. Não sei como é para vocês, né? Eu aqui em Jaboticabal, eu sou professora, então tem muita gente que me procura, não sabe nem o que é psicanálise, né? Então vem atrás de uma psicoterapia, de uma terapia. Tem gente que vem, assim, e modelo que tem? Modelo de plano de saúde, por exemplo. Então, acha que é a cada 15 dias, uma vez por mês. Claro que aí a gente tem, né? Não vou trabalhar dessa forma. Então, a gente vai receber essa pessoa, entender o que ela está buscando, apresentar o nosso trabalho e ver as condições, se tem condições de trabalhar ou não, que trabalho seria esse. Mas tem também, que eu acho isso muito complicado, o que eu estou dizendo não é que a gente tem que se adaptar, né? Vamos nos adaptar ao mercado, né? Não tem nada a ver com isso.
Porque a gente sabe que o nosso trabalho é um trabalho de longa duração, é um trabalho, né, artesanal, é um ofício, é um outro tempo, e as pessoas, elas, num primeiro momento, elas têm até um choque, né? Como é que é na agenda delas, elas pararem para vir 1 ou 2 ou 3 vezes na semana aqui, falar delas, desligar o celular e ficar, né, 50 minutos com o celular desligado ali com você, é uma outra realidade dentro desse contexto que a gente vive hoje, né? Tudo muito rápido, tudo muito pronto. Você já percebeu que esse áudio aqui tá bem longo, né? A conversa rendeu e ainda tem muita coisa boa pela frente. Faz uma pausa, respira, processa o que conversamos até aqui e vem continuar conversando com a gente sobre esse tema que tanto nos faz pensar. E quando as pessoas me falam assim, ai, mas como é que eu vou competir com esses coachings ou essas terapias, né, tão rápidas ou medicação? Eu falo, você não está competindo com ninguém, né? Você está fazendo o seu trabalho. Tem que pensar no seu trabalho, aquilo que você acredita. Ah, porque eu invisto em análise, eu invisto em supervisão, eu invisto em grupos de estudo, e tem um monte de gente lá atendendo que não faz nada. Então, e como isso está reverberando em você, no seu trabalho? Porque eu acredito, né, Roberto, quando você fala assim, ah, no começo eu fazia assim, mas só... E você foi mudando, com certeza é uma conquista da sua análise e, né, da supervisão, de todo esse processo que você tem percorrido ao longo da sua carreira, né, da sua profissão. Tão diferente, mas tão diferente desse outro trabalho de coach, de coisas que vão nesse lugar, que realmente nem tem cara de competição. A gente não tá competindo com essas pessoas, a gente tá fazendo outra coisa. E eu lembrei uma coisa que a Rô colocou no roteiro, falando sobre a palavra caro, de que a gente poder até sentir raiva, ter um espaço em que a raiva é legitimada, e que ela não é coibida, né? Assim, não pode ali. Torna aquele espaço muito caro, nesse outro sentido, né? Da coisa que é cara a nós. Preciosa, né? Valiosa. Mas isso é uma coisa que eu também penso muito, né? Ela é cara, porque ela é preciosa, ela é valiosa, ela é única, ela é singular, ela me dá a possibilidade de crescer. Nosso trabalho, ele é muito a posteriori. Então, quando eu comecei, assim, né, as minhas amigas falavam, Patrícia, confia, né, confia, aumenta a análise que o dinheiro vem, por exemplo, né? Como assim, né? Mas a gente sabe, né? Depois que a gente vive, a gente vê que está acontecendo. E a gente vê isso acontecendo com os nossos pacientes também. Grande parte dos pacientes que chegam, eles não sabem, eles não conversam sobre dinheiro em casa, casais não conversam sobre dinheiro. Quantas pessoas não têm noção quanto elas ganham? Elas não sabem quanto, a não ser quem é CLT, que vem lá, né? Se não é profissional liberal, é aquilo que você estava falando, né? Vai entrando o dinheiro, vai entrando, vai saindo, você não tem essa noção. E eu já escutei, inclusive, falar conscientemente, eu não quero saber, eu não quero olhar, eu não quero ver, porque eu não quero enfrentar, né? E aí a gente tem hoje também essa questão dos parcelamentos, dos financiamentos, dos créditos. Então, é uma bola de neve, né? Porque você nem recebeu, já comprometeu aquele dinheiro. Então, as pessoas ficam muito perdidas nisso, né? E lidar com dinheiro também envolve trabalho, né? Trabalho psíquico, esse trabalho de renúncia que você estava falando. Então, eu vou esperar, eu vou adiar algo, porque aí eu vou poder ganhar mais, né? E esse ganhar mais não é só o ganhar, ter um lucro em cima disso, também, né? Mas e a experiência que também? Tem coisas assim, olha, falando com vocês agora, eu tô lembrando de novo, né? Eu lembro que quando eu estava em Uberlândia, eu tinha uma supervisora e ela estava fazendo formação aqui em Ribeirão, na Brasileira. E aí ela me contou assim, Patrícia, eu comprei o meu primeiro carro zero. E eu ia no consultório dela, né? Eu fazia supervisão com ela lá, né? Tal. Era fora da faculdade, ela não era da faculdade. Eu fazia grupos de estudo e cursos de técnica psicanalítica fora. E aí ela estava muito feliz porque ela comprou o primeiro carro zero dela, me contando que carro que era. E eu olhava para ela e falava, gente, eu quero ser como ela, né? Linda, chique, agir.
Ela é linda, e o consultório, e o carro novo dela. E aí eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro zero também, né? E eu me senti da mesma forma. Eu lembrei dela, eu falei, gente, estou comprando meu primeiro carro zero, né? Fruto também do meu trabalho, da minha conquista. Então, o que que isso representa para a gente? Tem muito a ver com a nossa história, gente, com a nossa história familiar. O que que isso representou? O que que o dinheiro representa, né, para a nossa família? Eu estava pensando também nos traumas transgeracionais, né, que a gente também, vive num país de extrema desigualdade social. Então, o dinheiro, a falta de dinheiro ou o dinheiro, ele está presente na realidade de todas as famílias brasileiras, né? Então, é complexo, né? Porque são muitos fatores, muitas variáveis. Nossa, de novo, eu fiquei com a sensação que eu fiquei pensando tanta coisa, estou tentando juntar aqui para poder falar. Fiquei lembrando de situações também, né, que eu vivi, bem no início da clínica, e onde eu tenho meu consultório agora, para fazer uma entrevista para um projeto social lá do IEP, que eu queria fazer parte, e pensar também, nossa, será que um dia eu posso ter meu consultório aqui? Achei um lugar tão legal. Aí, dali uns anos, poder estar lá, né? Essa sensação, assim, de Sonhar, realização, né, de Roberta? conquista. Sonhar e realizar. E aí eu fico pensando, por que que a gente tem... Que também fiquei pensando que normalmente o dinheiro ele só aparece no consultório espontaneamente pelos pacientes quando eles estão dando um jeito de ir embora. Né? Então, assim, eu vou parar porque eu estou sem dinheiro. Normalmente essa é a resposta mais comum. Também fiquei pensando no quanto que para a gente é difícil fazer perguntas para o outro. Até coloquei isso no roteiro, assim, a gente tem vergonha de às vezes perguntar, quanto você pagou nisso? Ou, nossa, esse lugar que você mora é tão legal. Se você ficar confortável, você me fala quanto você paga lá? Desculpa se foi muito invasiva. Vai virando até uma certa hipocrisia, porque, assim, a gente cinge, né? Que todo mundo tem essa realidade de pagar coisas, de ter coisas. Uhum. E aí eu fiquei pensando se também não vem um medo muito grande, né? De poder ver o dinheiro e de medo, assim, da inveja que a gente supõe alheia, né? Ou da nossa própria inveja de ver o que a gente tem. Sim, o dinheiro ele tem a ver com inveja, ele tem a ver com gratidão, ele tem a ver com amor, ele tem a ver com ódio, tem a ver com poder, tem a ver com controle, né? Tem tantas questões implicadas no dinheiro. Eu lembrei agora uma fofoca. Falei para Roberta de umas fofocas psicanalíticas. Adoro. É que vocês devem, não sei se vocês ficaram sabendo, né? Mas recentemente saiu aí que uma psicanalista famosa das redes sociais vazou o valor da sessão dela, né? Que era mais de R$ 1.000 por sessão e tal, né? Então, eu fiquei pensando até nisso, né? Tava fazendo um curso sobre dinheiro e essa questão surgiu. E essa semana também o Gilson, que é um dos tradutores, esqueci o sobrenome dele, das obras do Freud, da Autêntica, ele falou sobre isso, sobre esse caso, né? Então, é como se fosse assim, vazou o valor da sessão, né? Tipo, vazou um nude, né? Quanto ela cobra, que absurdo, cobra mais de R$ 1.000, tá? Não sei o quê. Então, vem também esse julgamento, né? Assim, tá, né? A gente pode considerar o valor que seja um valor alto, mas é o valor que ela tá podendo cobrar agora, né? Ela tá hypada aí no mercado. Mas tem isso, esse julgamento, né? E essa curiosidade, né, pelo outro. A Marielle Kellerman, do La Fora Cast, ela fez um estudo há uns anos atrás, quando ela estava na formação dela, lá na Brasileira de São Paulo, e ela fez um levantamento do custo da formação, do custo, quanto que as pessoas pagavam pelas suas análises na formação em diversos países. E aí, no estudo dela, parece que São Paulo é onde o valor de análise é mais alto do mundo. Porque tinha alguns países que a análise custava mais, só que eles têm reembolso de 70%, 90% do valor pago, né? Então, proporcionalmente, São Paulo era o lugar onde a análise custava mais. E ela também falou que quando perguntava para os colegas de outros países quanto você paga na sua análise, eles falavam sem pudor. E os colegas de São Paulo já tinham dificuldade de falar, gerou um certo constrangimento.
né? E aí vem perguntando, né? Pensando sobre isso, o que que isso representa, né? Então, como é que é? A gente abriria aqui nossos valores, quanto é que a gente cobra, quanto é que a gente paga, quanto é que a gente ganha, né? Então, falar sobre isso, talvez, né, Roberta? Não sei se é isso que você também estava falando, mas tem até a ver com uma reserva de mercado, né? Então eu também guardo isso para mim, esse conhecimento, para eu também não dividir com o outro, né? Tem um pouco disso em relação ao dinheiro, né? E o pudor, às vezes eu falo isso, assim, meu pai não pode nem sonhar. Olha eu, né, na minha idade, pensando no meu pai. Meu pai não pode nem sonhar, né? Ó, conteúdo psicanalítico. Com o valor que eu pago na minha análise. Porque ele achar um absurdo dentro da concepção dele, né? Ainda mais do contador. Agora, que valor é esse? Né? Que valor é esse para ele? Que valor é esse para mim? Né? E que talvez tenha até a ver com isso, aquela história que eu estava contando, né? De eu poder me autorizar, de eu poder viver, de eu poder experimentar, de eu poder saber que eu posso ganhar. Se eu pago, é porque eu ganho. Se eu pago isso é porque hoje eu tenho condições de pagar, hoje eu tenho condições de ter uma vida, né? E pensar no que eu vou investir, porque às vezes a pessoa não vai investir na análise, mas ela vai investir em outras coisas que ela quer, né? Enfim. Agora, tem a questão social, né? A gente sabe que ainda, sim, a psicanálise é elitista, sim, né? A maioria das pessoas não tem condições de pagar por uma análise. A gente está no Brasil, que tem 70% da população que ganha até 2 salários mínimos. Então, mesmo que você faça um valor, como às vezes os institutos cobram-se R$ 90 a sessão, né? Para algumas pessoas, R$ 90 é muito. Então, como é que ela vai pagar? E aí, vai de cada um, né? Algumas pessoas têm essa crise, né? Eu sou uma delas. Eu penso muito nisso. Acho que a gente tem que ter noção, assim, quem são os nossos pacientes. Aí começa assim, onde fica meu consultório? Que bairro é esse? É acessível? Quem chega aqui? Às vezes as pessoas, determinadas pessoas, dependendo do contexto, até o bairro já afasta, né? Porque se você chegar lá, casas chiques, grandes, ai, que clínica bonita, então, a gente viu assim, por exemplo, na pandemia, com o online, isso facilitou, né, um pouco esse acesso. Algumas pessoas até ofereceram trabalhos mais com esse caráter assim mais social, né, valor social. Eu hoje faço parte de uma ONG que eu atuo, que é a ONG Habitare. Então, eu atendo gestantes e puérperas, né, e pais bebês, assim, até 2 anos de idade nessa ONG. E a ONG, a condição da ONG é, a gente tem o atendimento gratuito, a gente recebe formação, né, supervisão, cursos, e a gente também trabalha com a produção científica. Então, semana passada mesmo, eu estava apresentando um trabalho num evento promovido pela ONG. E a gente trabalha com as consultas terapêuticas de Winnicott. Então, toda semana eu tenho disponibilizado 2 horários de atendimento e tenho o horário de supervisão. E eu pago R$ 100 por mês como contribuição para a ONG. Então, é um trabalho voluntário, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando também na minha formação, que eu também estou produzindo um conhecimento e transmitindo a psicanálise. Então, acho que a gente vai buscando, assim, alguns espaços, algumas alternativas. Aqui na nossa cidade, a gente começou agora com um projeto que é a Psicanálise na Praça, né? Que, na verdade, é a escuta na praça. Então, a gente reúne um grupo de psicólogos que trabalham na abordagem psicanalítica e a gente tem saído aos sábados para ocupar uma praça aqui da cidade e ouvir as pessoas, e tem sido uma experiência incrível, singular, né? Então, o Freud, no texto de 13, ele falava, né, que a psicanálise não era para pobres. Ele falava, né, que a psicanálise precisava pagar, né? Precisava ter dinheiro para fazer a psicanálise, tempo, dinheiro, e era, né? As pessoas se mudavam, né, gente? Naquela época, as pessoas se mudavam para poder passar uns meses lá, parava a vida delas, ficava, a análise era menos tempo, né? Alguns meses, 6 meses,
mas fazia de segunda a sábado, né? 6 vezes na semana, era um processo muito intenso. Então, não era qualquer pessoa que podia fazer. Mas em 1918, no Congresso de Budapeste, ele vai falar, né, a psicanálise será gratuita, né, nas clínicas públicas de psicanálise. Então, enquanto não tinha ainda, né, esse sonho, né, do governo assumir, né, os tratamentos gratuitos, eles formaram as policlínicas. E aí os próprios psicanalistas, né, inclusive o próprio Freud, eles foram atendendo gratuitamente as pessoas. Então, isso acontece por quê? Porque ele passa pelo contexto da guerra, né? Ele passa pela fome, ele passa dificuldade também, ele vê, né, chegando na clínica, os horrores da guerra, foi um outro contexto. Então, a gente tem que pensar no nosso tempo. É claro, o próprio Freud, ele vai se reinventando e deixando brechas, né? E outras pessoas vieram depois dele também. Então, acho que a gente tem que se reunir, a gente tem que pensar. Não tem respostas, tem muitas ações sendo feitas, muitos trabalhos interessantes, e a gente tem que pensar na nossa clínica, porque a gente fazer um trabalho gratuito como caridade é um desserviço, né? Porque a gente tem uma relação, né, que é essa relação transferencial. Então, isso pode gerar no paciente um sentimento de culpa, né, um sentimento, um rancor, ele pode ver isso como uma esmola, né, se você está fazendo uma caridade. Mas tem uma autora, depois eu vou indicar o livro dela na Caixa de Pandora, que eu estava lendo e eu gostei muito do livro dela. E ela fala que quando a gente recebeu isso, né, quando a gente teve o nosso processo e a gente recebe esse dom, o que a análise faz pela gente, como ela muda a nossa vida, se a gente pode oferecer isso a alguém, que seja de forma gratuita ou cobrando um valor que caiba ali, que não seja uma hora somente pelo monetário, né, para aquela pessoa ter condições de fazer, essa pessoa também vai poder receber isso como um dom e acabar transmitindo isso de alguma forma para outra pessoa, né? Então, falar também só assim, não pode cobrar, não pode cobrar, é sedução, também é uma forma, né? Muitos autores, eles falam isso de forma muito crítica, o Carigaris, um deles, né? Que isso também é uma maneira de manter a psicanálise né, num patamar. Tem que ser cara para ser boa, tem que ser difícil. Aí fica aquelas vitrines, tipo do Iguatemi aqui, sabe? Aquelas lojas ali que você só passa e você passa. Até regala o olho. Mas eu acho que entra na lógica de definir o que é caro, de novo. Uhum. Né? Tá bom, então tá, você tem que ser caro. O que é caro? Isso que você falou, Paty, já tô te chamando de Paty, já tô super íntima de você. Que legal. Isso que você falou me atravessa tanto, porque eu acho isso, assim, você falou sobre uma reaproximação com a psicanálise, e o que veio na minha cabeça, assim, é que eu tenho aqui a sensação de que de um tempo para cá, a psicanálise tem tentado se aproximar da realidade, na verdade, né? Da realidade em que a gente está inserido, da realidade, eu não falo psicanálise Brasil, no caso, então, ou uma psicanálise latina, né, dentro do que a gente vive enquanto países latino-americanos e etc. E que isso tem uma riqueza muito grande, e isso me aproxima da psicanálise, porque essa outra psicanálise distanciada da realidade é um negócio que até não faz muito sentido. Né? É um negócio... É vitrine do Iguatemi. Sim, as pessoas não entram, né? Não chega nas pessoas de nenhuma forma que seja mais sensível mesmo, assim. Acho que é tão importante falar disso, e falar disso não nesse tom da caridade, porque não é uma caridade, não é uma dó, né? Porque se virar dó, aí vira outra coisa. Aí abre mais espaço ainda para isso, né, da inveja, que é o que a gente estava até falando antes, mas é um espaço de pensar. A gente compartilhou um vídeo agora, ontem, no Instagram, sobre empatia e simpatia, da Brené Brown. Brené Brown, né? Fala o nome dela. E aí é um vídeo antigo já, mas que é muito bom, né? Eu adoro aquele vídeo. Eu assisti, nossa, como é bom. E ela fala, né, que a empatia precisa disso, que é você se aproximar do outro, para você sentir ali, assim, mais próximo de como o outro está te contando o que ele sente. Vocês estão indo para o front. Não é o fronte da guerra, mas assim, é
é se aproximar dessa realidade, que às vezes a gente fica na lógica dos condomínios, dos consultórios muito bonitos. E fica uma clientela homogênea, né? Quem chega na nossa clínica, eu não estou desvalorizando, desmerecendo o meu trabalho aos meus pacientes, mas é que tem um mundo, esse mundo, e talvez não vai chegar. E se não está chegando, por que não está chegando, né? Isso enriquece a gente, né? Quando chega. Sim, claro, né? E aí isso e a gente tem feito isso mais, né? Então, no ano passado mesmo, eu e a Carla a Pierre, a gente apresentou em 2 congressos, né? O de Salvador, que foi da FEBRAPSE, que era sobre escravidão e liberdade, e depois também lá em novembro em Campinas, né? No Congresso Brasileiro, a gente apresentou trabalhos falando sobre racismo e psicanálise. E o que mobilizou a gente a escrever esse trabalho, né, foi quando era a pandemia, eu estava lendo o livro O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, e tem uma passagem que ele conta que ele estava com a mulher fazendo terapia de casal, ele e a mulher, né, casal, fazer terapia de casal, e os terapeutas deles eram brancos. E aí ele vai descrevendo isso, como que era o consultório, como era estar ali, né? E os analistas, ele fala que eram psicanalistas, eles estavam falando e ele cita assim, ele descreve assim, naquele momento eu percebi que eles não tinham noção do tumulto vital que se passava dentro da gente. E ali eu vi, a psicanálise tem cor, e ela é branca. E existiam muitas coisas que escapavam a Freud. Eu li isso, gente, aí eu tirei uma foto e mandei para a Carla. E aí a Carla leu o livro também, a gente começou a pensar sobre essas questões, acho que isso era o quê? 2020, 2021, e aí foi quando a gente estava estudando com o Inácio Paim e começamos a nos ocupar mais dessas questões, né, relacionadas ao racismo, porque a gente já vinha, né, essa questão da mulher. Gente, a mulher também cobra menos. Os analistas homens têm mais facilidade para cobrar do que as mulheres. Por sessão, por supervisão, né? Isso eu já vi de pessoas que são, assim, bem reconhecidas aí na profissão e que cobravam metade do que um homem na mesma posição ou até com menor valor aí, reconhecimento, enfim. Então, por que isso, né? Então, a gente precisa, a questão também LGBT, né? Assim, que também todas as minorias, tudo que está fora, que está à margem da sociedade, e tudo bem, mas eu não estou fazendo nada para excluir essas pessoas, elas que não chegam até mim, por que será? E hoje a gente tem visto até com essa democratização, e democratização não é fazer qualquer coisa, né, gente? Não é fazer qualquer coisa e chamar de psicanálise, né? Pelo contrário. Mas a gente tem espaços diferentes hoje. Por exemplo, esse espaço que vocês têm aqui, né? Que vocês trazem pessoas tão interessantes. Eu não estou falando de mim. Tá. Pode se incluir. Pode se incluir. Mas também tô, né? Mas que eu mesma, né? Já falei, acompanho. Então, vários programas que vocês fizeram, de eu ouvir, de conhecer pessoas que eu não conhecia, que estão fora desse círculo, né, psicanalítico, e ter espaço, né, trazer gente diferente, falar de temas diferentes. Então, isso é muito rico, porque a psicanálise não pode ficar descolada da realidade, senão vai ficar um negócio servindo, né, uma pequena parcela da sociedade. Essa coisa da mulher psicanalista cobrar menos é uma coisa que eu acho que eu sempre soube, mas eu nunca tinha atinado dessa forma. E é muito verdade! É muito verdadeiro. E isso é verdadeiro em outras instâncias. A psicanalista está tão dentro da realidade que isso é verdade para os estilistas, para os costureiros, para os cozinheiros, para os chefes de cozinha, então, que são também trabalhos que têm origem em algo que hoje em dia é tido como feminino, que é a costura e a cozinha. Sim. Igual o cuidado, talvez a gente possa pensar, mas que quem ganha mais dinheiro com isso é homem. Sim. Os que são valorizados. Chefe de cozinha, o que vem à mente? É homem. E assim, você vê que tem maioria cozinheiras, mas os mais remunerados, reconhecidos, são homens, né? Que é a minoria. E na psicanálise também.
porque tem mais psicanalistas mulheres, mas ocupando os cargos de direção, ou agora que as mulheres estão assumindo mais, né, esses postos, né, esses lugares de poder. E, gente, dinheiro também tem a ver com poder, né? Então, gente, eu lembrei de uma outra fofoquinha. Explodiu a mente Tá. aqui. Pode contar a fofoca. Vamos lá, vamos pela fofoca. Essa fofoquinha é meio polêmica, então eu tô até pegando aqui no livro. É no livro da Ruth Nesco, no Dicionário Amoroso da Psicanálise. Ela tem um capítulo aqui que ela fala sobre o divã, desculpa, ela fala sobre o dinheiro, né? A Ruth Nesco fala que ela fala sobre o divã também, mas tem um que ela fala sobre o dinheiro. E aí, gente, ela vai falar do Lacan. Ela conta que o Lacan transgride nas regras, né, do tratamento ali, a questão do tempo lógico. Mas ela conta que no final da vida dele, ele estava atendendo os pacientes com sessões de 5 minutos. E era um paciente atrás do outro, cobrando um valor, auge da sessão dele lá, né, no auge dele, e que ele morreu muito rico e deixou muitas obras de arte, coleções de livros, muito dinheiro, quadros. Então, ela fala aqui, né, que também, né, tem essa questão do dinheiro, do ganhar dinheiro, né, do enriquecer. Achei interessante, é polêmico, os lacanianos não vão gostar muito, não. Mas ela fala... Eu não sei se eles estão muito presentes no nosso podcast. Então tá bom. Mas a gente não vai ser cancelado. Ela termina o capítulo, achei muito interessante a frase, ela termina assim, ó. Quando se herda uma prática, é preciso saber ser-lhe infiel. E ela tá falando disso, assim, não é porque herdou, né, que a gente vai repetir, reproduzir. Sem pensar. Sem pensar, exatamente. Eu estava lembrando que quando vocês estavam falando de cobrar, como é difícil para a gente ter dinheiro e tal, o que me ajuda a cobrar mais no meu consultório é porque eu tenho a minha análise, que eu invisto bastante, supervisão, acho que mais análise, que é isso que me ajuda a cobrar mais. Só que também eu tenho um receio de, em algum momento, isso também ficar perverso nesse sentido de, não sei se eu consigo completar o raciocínio, mas de estar pagando muito em análise, por isso cobrar muito, e não fazer um furo nisso também, né? Entende? Que é um risco que corre, que acho que é esse o modelo que eu estava pensando, né, dessa reprodução, quando a gente se submete. Então, assim, eu tenho que fazer análise 4 vezes na semana, 5 vezes na semana e pago muito por isso, então eu também cobro muito e quero que os meus pacientes façam, mas sem o pensamento, né, sendo um modelo que você vai reproduzindo, porque seu analista... A análise vai ser nossa inspiração, né? A gente vai se inspirar no nosso analista, nossa análise, mas a gente tem que também ter essa capacidade de pensar, inclusive na análise, né? Vocês acham que um jeito da gente tentar concluir essa ideia, sem fechar, que, de novo, acho que igual o negócio do valor e do preço, assim, a gente não consegue só fechar, né? É pensar que tudo que cai num lugar muito forte ali do tem que, aí a gente pode pôr uma pulguinha assim atrás da orelha, porque aí começa a ficar esquisito. Não tem que não cobrar, não tem que cobrar demais, não tem que ser 3 sessões por semana indiscutivelmente dessa forma, não tem que cobrar não tem que férias. Cobrar todas as férias, né? Cobrar as férias. Nem tem que não cobrar. Não, acho que esse lado também que em algum momento passou e eu não falei. E não tem que também acolher toda a demanda que chega por conta da realidade social que a gente vive. Sim, não vai dar conta. Se cabe para você. O risco é a gente não olhar, né? Então, eu não quero olhar, por exemplo, não vou cobrar, meu paciente tirou férias, eu faço de conta que não está acontecendo nada, né? Para não criar um desconforto com ele, por exemplo, para ele não parar, né? Enfim. Então, isso é um risco. Acho que é sempre convidar para pensar, para conversar, a gente poder olhar para essas questões, né? Poder falar sobre isso, né, gente? Acho que criar esse espaço é muito importante. Falar sobre, a gente não aprende isso, a gente não fala isso na faculdade de psicologia, né? A gente nem falou disso, dos custos, quanto custa um consultório, é imposto, né? É energia. Então, assim, é um trabalho, tem custo,
A gente vai ganhar dinheiro com isso, mas não é o lucro de qualquer produto que a gente vende, né? Por isso é tudo tão delicado. A gente não fala isso em seminários clínicos. A Não. gente fala de todas as partes técnicas importantes, mas não se fala quanto que o paciente paga. E sabe o que fala, Roberta? Isso me angustia muito. Já assisti várias aulas e a gente faz isso muito, né? Eu participo do estágio, supervisão de estágio lá da USP, e a gente fala muito assim, vai dar aula sobre setting, aula sobre contrato. E a gente fala isso, então tem que cobrar, se falta, cobra. E aí a pessoa se forma e ela tá com aquela receitinha lá, ela fica super persecutória, né? Assim, sem saber o que fazer, ela vai cobrar, o paciente não vai querer pagar, porque ele acha que é um outro tipo de relação, mas ela não tem condição de sustentar aquilo ali muitas vezes, né? Então, não é só passar as regras e a receita, a gente tem que construir condição. Queria, até pra gente ir encerrando, eu queria, na verdade, o que eu não queria era encerrar, né? Mas contar uma historinha, mais uma dessas que a gente tá contando tanto aqui, de uma coisa que ficou passando muito na minha cabeça, que veio a primeira vez na hora que a gente começou a falar sobre admiração e inveja, de certa forma, mas que eu acho que dá até para pensar um pouco do resto, assim. Eu lembro que em 2018 eu fiz a minha primeira viagem, eu fui para a Europa com a minha irmã, a gente foi fazer um mochilão. E eu paguei com o meu dinheiro, né? Fui eu que paguei minha viagem, né? Bem meritocrática essa frase. Mas isso teve um valor imenso para mim, assim, eu consegui financiar, e aí eu sempre gostei muito de viajar, eu sempre gostei muito de pesquisar sobre os lugares, e aí eu montei o roteiro, enfim, essa coisa toda. E a minha irmã foi comigo, eu não paguei para ela, mas a minha irmã estava na faculdade, ela recebeu ajuda financeira para ir. E eu lembrei aqui que em momento nenhum que eu tenha registro consciente, pelo menos, eu me percebi com inveja dela, sabe? Me percebi com aquilo tirado. E quem tem irmão sabe que é muito raro. Assim, aquele momento de raridade que a gente precisa ter em mente que acontece, porque na relação entre irmãos tem uma coisa muito grande da disputa, da competição, da inveja, que é normal e é natural. E se eu tivesse ficado com inveja, também estaria tudo bem, sabe? Mas que eu não fiquei, porque eu tava muito realizada com o fato de estar dando conta de fazer aquilo por mim. E foi muito legal, assim, foi uma viagem super legal. E aí veio um segundo tempo depois de as pessoas, algumas pessoas virem, nossa, mas como que você foi para Europa? Porque isso é muito caro. E aí põe naquele muito caro, assim, inatingível. E foi um mochilão, foi uma viagem de baixo custo. A gente não ficou indo em restaurante, a gente não ficou em hotel caro, mas não estou diminuindo a viagem, mas estou dizendo que não é impensável também. Não coloca naquele lugar do impossível. E aí vem tudo isso junto, assim, de como uma coisa que tem a ver com prazer e com algo que dá para proporcionar pode ficar bom quando esse tipo de experiência cai nesse lugar da admiração, mas como é muito facinho, cai no lugar da inveja, da vergonha, do constrangimento de contar quanto custou, tanto pro mais quanto pro menos, assim, nossa, mas foi tão barato, nossa, mas foi tão caro. Aquilo que justifica, alguém fala assim, nossa, que blusa linda, ai, comprei numa promoção. Sim, então, não sei, assim, fiquei com essa experiência na mente, assim, de que dinheiro também pode proporcionar isso, tanto no sentido da experiência ter sido muito boa, quanto desses desconfortos que podem ir gerando na gente. Né? Porque a inveja não é do dinheiro em si, né? Fiquei pensando, inveja normalmente não é do produto, é da condição. E até desse trabalho psíquico mesmo, da perda, né? Porque você está falando assim, você ganhou um dinheiro, você juntou um dinheiro e você usou o seu dinheiro, né? Então teve uma perda, mas para ter um ganho, uma realização de você saber que você está custeando. E aí que está, né? O custo de uma análise. Uma análise é custosa, ela é trabalhosa, né? Tem um custo psíquico. Envolve muito trabalho psíquico. E aí, daí que vem o retorno, né? É esse sentimento de gratidão, de quando a gente pode usufruir das coisas, poder fruir da vida, né? O amar e trabalhar, né? Amar no sentido de ter prazer, ter o gozo, usufruir. Tem gente que tem dinheiro, não consegue usar o dinheiro. Não pode usar o dinheiro, não pode gastar,
né? Lembra o tio Patinhas? Uhum. Né? E a relação com o dinheiro também tem a ver com a relação afetiva, porque essa pessoa não se relaciona com o dinheiro, ela não gasta o dinheiro dela, e também não se relaciona com os afetos, né? Então, isso também vai aparecer na relação dela com os familiares, na análise, né? Te paga com raiva, te paga com rancor, te paga não querendo, te desvaloriza. E o contrário, né? A riqueza. Então, o trabalho como criação, como produção. Então, eu fiz, eu ganhei, e eu vou fazer mais, eu vou ganhar mais, eu vou gastar e depois vai entrar mais, né? Essa satisfação também de você poder criar, de você poder se sustentar, sustentar sua análise, sustentar sua viagem, sustentar seus sonhos. E sempre eu gosto, né? Eu estudo o Winnicott, trabalho com o Winnicott, gosto muito de pensar nesse conceito da dependência também, né? Da dependência relativa, porque a gente nunca vai ser independente de forma total, né? Autossuficiente. A gente tem uma dependência do outro em todos os sentidos e às vezes até mesmo financeira, né? Então é isso, olha, eu tô com minha relação com você, não tá dando para mim, tô com um problema, vamos conversar e não só mandar, né, Roberta? Olha, vou parar porque tô com dificuldade de dinheiro, não vou mais, né? E aí? O que a gente faz com isso? Essa é uma ótima pergunta pra gente ir pra nossa caixa de Pandora. O que você tem para indicar pra gente, Paty? Bom, então eu queria indicar um curso que eu fiz da psicanalista Juliana Lang Lima, né? Eu sigo ela no Instagram, então lá na página dela tem o link, um curso que ela deu, mas está disponível, que o tema do curso é Dinheiro é Tabu? Então é muito legal porque ela vai falando sobre esse contexto do dinheiro na clínica psicanalítica. Acho que para quem está começando a trabalhar, ou mesmo para quem já tem bastante tempo de experiência, né? É sempre legal ouvir, porque a Juliana ela traz umas questões muito contemporâneas também para a gente pensar, né? Queria indicar um livro também do Krenak, A Vida Não é Útil. O primeiro capítulo dele é Não se come dinheiro. Então, acho que é para a gente pensar, a gente tem que pensar no dinheiro, mas também nesse contraponto, né? Aí a gente entra com a poesia, a gente entra com o Manuel de Barros, a gente entra com a arte, tudo isso que tem um valor, né? E pensar na nossa relação com o planeta, né? Que aqui ele vai falar, se justifica tudo pelo dinheiro, então, pelo dinheiro a gente mata, pelo dinheiro a gente desmata, pelo dinheiro a gente deixa morrer. E o que a gente está fazendo com o mundo, né? Sei que a gente está nessa sociedade capitalista, mas a gente também tem que pensar, né, em como a gente está vivendo. Então, eu fico com essa indicação aí de literatura, poesia e de psicanálise. Muito bom. Fiquei com vontade de ler esse livro. Ah, ele. Eu também fiquei. Tá na minha lista, inclusive, esse livro. Tem uma listinha, eu tenho uma listinha na Amazon, ele tá lá. Vou Vale a subir pena. ele de ranking. Você lê numa tardezinha. Ele ganhou mais valor agora. Ganhou. É o valor, né? O valor daquilo que a vida não é útil, porque a gente fica buscando utilidade para tudo, né? E eu lembrei, para finalizar, gente, de uma frase também do Mujica, que eu gosto muito de pensar em relação ao dinheiro, né? Quando ele fala assim, que quando a gente compra uma coisa, a gente não paga com dinheiro, a gente paga com tempo de vida. Então, acho que isso é muito importante também para a gente pensar nas nossas relações, no nosso trabalho, nas nossas escolhas e no nosso desejo. Né? E você, Rô? O que você indica para nós? Quando a gente estava pensando sobre o tema de roteiro e tal, eu me surpreendi porque a gente já fez um episódio sobre dinheiro e a gente não lembrava. Olha que interessante isso. A gente já fez muitos episódios, eu não sei, acho que também pode ser meio sintomático isso. Porque assim, a gente pode falar. Tema? Dinheiro? Dinheiro! Dinheiro. O episódio chama Dinheiro Pra Que Te Quero. Na segunda temporada, se não me engano. E tá muito bom, inclusive. A gente se surpreendeu, assim, sabe? Porque isso é muito bom do nosso podcast. Você ter registrado conversas ao longo dos anos, né? A gente poder revisitar e ficar, acho que, orgulhosa também, né? Do que a gente construiu lá atrás. Sim. Eu acho que é um complemento, assim, para tudo isso que a gente está conversando aqui. Tá bem legal o episódio, mas a gente não lembrava. Nós duas nos surpreendemos que a gente já tinha falado sobre o assunto.
E então que as pessoas possam ir lá ouvir. Lembrei da série Succession, disponível na HBO, que é uma série muito boa. Fique à vontade para falar da série aqui junto comigo, já que você está nela. Teria que ser um outro episódio. Inclusive, eu vou deixar uma sugestão de vocês fazerem podcast sobre séries e livros. Aí vocês me chamam para voltar, para a gente conversar. Tá marcado para mim o sobre Succession, já tá agendado. Super. A gente gosta muito, a gente até tem um curso sobre cinema e psicanálise, que está na Hotmart. A gente quase não fala das nossas coisas, né? Então, tem que divulgar, gente. Gente, esse curso, vou falar aqui que a gente já falou algumas vezes, mas retomar. Para quem é nosso apoiador do Catarse, lá tem as opções, né, de apoio. Então, com R$7 você é o Tagarela, que é o título, e aí você tem direito a várias coisas. Aí depois tem o Tagarela Premium, depois tem o patrocinador e o investidor. O investidor, que é R$42 por mês, você recebe vários, caneca, newsletter. Tem a participação no grupo do WhatsApp, né, que a gente tem uma proximidade maior. Citado sempre aqui no episódio, então sim. A gente tem a escola de inglês, então a gente sempre cita a escola e ganha o nosso curso. Sim. E participa de sorteio, de vez em quando a gente também coloca algumas coisas assim, então tem essas participações. Vocês são empresários, então. Tentando, né? Arduamente. Então, pessoal, tiver interesse, né, em estar mais próximo da gente, entre lá no Catarse e veja de que forma que fica possível para vocês nos apoiar. Pode ser também um apoio pontual, pode ser outros valores do que os valores que estão lá. Enfim, é tudo muito bem-vindo para a gente. E, bom, a série Succession é uma série que tem tudo a ver com isso, com poder, com dinheiro, com ganância, pobreza de afetos, de relações. Vendo a Succession, eu reparei no negócio, que eles usam, bilionários, né, gente? Eles usam o iPhone sem capinha. Nunca tinha visto na minha vida isso. Que até as celebridades, se você compra um iPhone, você vai lá e compra uma capinha, né? Porque imagina se ele quebra, se ele cai. E tinha uma cena, né, que eles estão tudo falando no celular, e eles andam com esse celular pra lá, e um pega... E eu olhando a cena, eu falei, gente, como assim o celular deles não tem nenhuma proteção? Claro, né, gente? Bilionários. Então, eu estava lendo depois curiosidades sobre os bilionários. Então, o estilo de como eles se vestem. Por exemplo, um ator falou, eu descobri que os bilionários não usam casaco. Por quê? Eles estão no carro, do carro para o elevador, para o prédio, para o escritório, eles não andam nas ruas. Então, assim, é uma outra espécie de humanos, quase, né? E gera muita curiosidade, né? Igual esse site, é curiosidade sobre os bilionários. É o clickbait perfeito, porque a gente fica muito curioso para saber como eles vivem. Exatamente. Comem. Onde vivem. Exatamente, né? Tem tudo a ver com essa cultura, né? Que a gente tem, assim, em torno do dinheiro, né? Isso que você falou me fez pensar, eu não tinha pensado, mas eu vou indicar, e você até citou hoje aqui, o episódio que a gente fez com o Gilberto Safra, a face estética do selfie, porque a gente falou muito do valor que as coisas podem ter para a gente, para além do valor utilitário, e sim pelo afeto, pela história que cada objeto carrega, pelo cuidado que a gente tem com os objetos, porque nesse nível de relação que você está colocando desses bilionários, parece que não precisa ter cuidado com nada. Ter o dinheiro já protege de tudo. Então, acho que esse episódio vale muito a pena. Mas eles têm que lidar com a castração de qualquer maneira, né, Roberto? E é sobre isso a série. É bilionário, mas são humanos, né? Imortais e lidar com as suas questões. E eu pensei também numa série que tem na Netflix, eu não assisti tudo, mas achei interessante, que chama Explicando Dinheiro. Tem a gente vários explicando sobre algum tema. Então, esse eu sei que o primeiro episódio eles falam sobre por que as pessoas caem em golpe. O segundo episódio é sobre cartão de crédito, a nossa relação com o dinheiro. Eu acho que vale a pena, assim, são episódios curtinhos, amplia um pouco isso do que a gente está falando para além da nossa área, né? Legal. E você, Carol? Tenho uma indicação, a minha primeira indicação é uma indicação que eu sei que é compartilhada. A gente saiu roubando as indicações da Rô aqui hoje. Um livro que ela pegou emprestado de mim. Mas o roteiro tem a possibilidade de roubar a indicação da outra.
Quem escreve o roteiro, né, ou a base estrutural do roteiro, tem o privilégio de escolher a indicação que vai dar primeiro, né? A outra vem ver depois. Então, é um livro muito, muito, muito maravilhoso do Afonso Cruz, que chama Vamos Comprar um Poeta. Eu já ouvi falar, mas eu não li ainda. Vale muito a pena, de verdade. Ele é lindo. E é muito interessante, assim, a linguagem que ele vai usando de quantificar das coisas, ou das marcas das coisas aparecendo, e da lógica do poeta ser a lógica oposta a isso. Enfim, fica a indicação. Simbólico, né? Do simbólico. Sim, é um livro, acho que é um livro sobre o simbólico, sobre a relação entre simbólico e concreto. Legal. Vou pôr na minha lista, então, passar à frente. Pode pôr. Eu queria indicar também um episódio do podcast Vibes em Análise, em que eles falam sobre dinheiro e psicanálise, que é também muito interessante. Esse é um tema que nunca esgota mesmo, assim, acho que sempre vai ter o que dizer e eles são ótimos. Roberta, depois eu tenho umas outras indicações que eu te faço para vocês mandarem, então, para quem é os assinantes dos livros, dos textos. Maravilhoso, Paty. O quê? A gente gosta de fazer isso mesmo. Sempre tem alguma coisa que não coube, ou até os nossos roteiros, que a gente escreve bastante coisa, põe bastante teoria, e aí aqui a gente às vezes não fala, que a gente manda para os apoiadores. Vai na newsletter, quando sair o episódio. Isso. O livro é esse aqui, ó. A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, da Liv Stromkvist. Não sei se é assim que fala o sobrenome dela, é uma autora sueca, que eu descobri porque uma amiga, é um livro de uma amiga, inclusive, esse livro não é meu. Tô super pegando o livro emprestado, né? E ele é todo em quadrinhos, sabe? E ele é quase um tratado da filosofia contemporânea sobre o amor, no tempo do capitalismo tardio. Falar assim parece que ele fica chato, né? Assim, de uma coisa muito teoricona. Mas é muito maravilhoso, assim. E é o que a gente vê das relações escritas ali, atravessado pela questão, né, da gente tratar um ou outro como objeto, como material, né? Assim, aquela coisa do consumo do outro e não da alteridade do outro, e do eu, um eu muito grandioso que não cabe se apaixonar, e parece desviar do assunto, mas não desvia nada, sabe, assim, enfim, tô apaixonada no livro, é a indicação. Muito legal. Queremos te agradecer muito, com certeza saímos desse episódio mais ricas. Eu também. Obrigada, gente, por ter me deixado à vontade. Eu estava com uma expectativa grande, né? Porque o meu marido, ele fala assim, você dorme ouvindo podcast, você acorda ouvindo podcast, você vai tomar banho ouvindo podcast. E vocês são pessoas que já faziam parte, assim, apesar a Roberta já conhece, a Carol tô conhecendo hoje, assim, né, Carol? Mas vocês já são familiares. E é legal isso, né? Saber que vocês também fazem parte da rotina da gente. Muito bacana, fiquei muito feliz e vocês me deixaram muito à vontade aqui. Isso é algo que faz carinho no nosso coração, sabe, Paty? Muito obrigada pela sua presença, pelas suas palavras. Você também deixou a gente à vontade. Essa é uma contrapartida que também precisa existir, sabe? Então, a gente também ficou à vontade aqui com você e, enfim, por mim já tá combinado o nosso próximo episódio sobre Succession. A gente precisa só deixar para ver quando que ele vai caber no calendário, para mim tá ok. E eu vou compartilhar com os meus alunos, porque eu já usei o podcast de vocês em aula. Ai, gente. Eu já usei, então acho que é expandir, né? É algo que tem a ver com entretém, informa. E o dia que eu estava ouvindo o episódio, assistindo o episódio do Safra, meu marido estava no escritório dele ao lado e ele estava escutando. Ele estava trabalhando ali, escutando, e aí ele falava assim para mim, ele fala sorrindo, né? Ele não estava vendo, mas ele já estava. Então, é muito contagiante. Acho que vocês estão de parabéns e tem que continuar. Obrigada, Paty. Obrigada. E você é apoiadora de vocês agora também. Que coisa maravilhosa de ouvir. Sim. E uma coisa que a gente também queria pedir, para quem está ouvindo esse episódio e acha que conhece alguém que vai se beneficiar com essa conversa, que quer ter a gente aí também no dia a dia, encaminham, compartilhem, faz muita diferença para a gente. Curte o episódio na plataforma que você estiver ouvindo também, isso conta, às vezes é uma curtida faz, né, menor diferença para a gente, mas a métrica no final das contas muda a forma como o episódio chega, sabe? Como a plataforma entrega o nosso episódio. Então, pra gente isso faz muita diferença.
Então tá bom, obrigada, Pátia. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada. Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Natália, Sônia e Terezinha. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!